Fala galera, sejam muito bem-vindos ao FLF Cast de hoje. O FLF Cast é o novo meio de comunicação da Faculdade Luciano Feijão. Aqui trataremos dos mais diversos assuntos com especialistas, alunos e convidados. Eu sou Priscila Barcelos, professora da Faculdade Luciano Feijão, e estarei junto com vocês nos episódios do curso de Engenharia Civil. Hoje vou trazer aqui pra gente um convidado muito especial, Igor Cardoso, discente do curso de Engenharia Civil da Faculdade Luciano Feijão. E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da extensão universitária dentro do curso de Engenharia Civil. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, professora Priscila. Obrigado ao curso de Engenharia Civil pelo convite. É um prazer, uma satisfação imensa, né? Satisfação é toda nossa em tê-lo conosco. Igor, vamos falar um pouquinho então sobre o que é a extensão. Hoje você é um extensionista, né? A extensão é uma unidade curricular dentro dos cursos de graduação. E no semestre passado você começou com mais essa unidade dentro da sua formação acadêmica. E a gente falou muito sobre o quão é importante essa interação dialógica entre a faculdade, entre o estudante de engenharia civil e a comunidade, a sociedade civil. Como é que você encara essa interação já sendo trazida desde a faculdade? Bom, assim que eu conheci a disciplina, pelo nome, né, no momento da matrícula, eu achei que era uma disciplina que estava para completar currículo, sendo bem sincero, né? E aí eu acho que é o pensamento de muitos alunos da engenharia civil, né? Não só da engenharia, como dos outros cursos também. E aí veio a primeira aula e a gente foi introduzido em mente do curso, né? E é muito além do que eu esperava, né? Eu esperava aquela disciplina meio monótona, um pouco cansativa, só para passar o tempo, né? Mas não é. É muito interessante porque a gente desenvolve habilidades que a gente vê em sala de aula, né? Foi muito interessante porque com essa primeira encarada eu pude fortalecer algumas coisas que eu tinha em mim, alguns dons, como por exemplo a liderança, a oratória, né? A gestão. A gente pôde pesquisar alguns campos bem interessantes, né, do meio popular. E a extensão é isso, né? Conectar o acadêmico, que ele está vendo em sala de aula, com a população, né? Com a sociedade, né? Então, e é realmente mitigar nos alunos aquilo que eles têm de melhor, né? Outros alunos já aderiram outras práticas, né, que são dons, né? Então, cada um meio que fomentou o que tem de melhor. Acho que é muito importante essa sua fala, principalmente porque quando a gente pensa no curso de engenharia civil, é algo muito técnico. É sempre materiais da construção civil, obra, campo, e às vezes acaba deixando um pouco de lado ou a desejar essa percepção do papel social que o engenheiro civil tem na sociedade. Até porque o curso de engenharia civil, o profissional da engenharia civil, ele tem um leque muito grande, ele tem uma abrangência muito grande de onde ele pode trabalhar. A gente tem engenheiros civis na gestão municipal, em secretarias de obra, de infraestrutura, de meio ambiente, ou até mesmo no meio político, vereadores, prefeitos, que estão ali à frente da gestão de um município ou de uma região. E essa interação com a sociedade, esse saber lidar, saber falar, saber comunicar, saber trazer a sociedade para dentro das pautas que vão ser abordadas, dos projetos de urbanização, dos projetos de planejamento urbano, é de extrema importância. Afinal, nós como planejadores urbanos, como engenheiros, arquitetos, dentro de uma gestão pública, a gente trabalha para uma sociedade. Acho que o que você colocou tem muita importância nesse sentido. E fala um pouquinho para a gente de qual projeto, como foi o projeto de extensão que você desenvolveu junto com a sua equipe no semestre passado. Bom, eu vou fortalecer o que a professora Priscila falou agora, né? Que é justamente, é interessante você pegar todo um congresso nacional por mais de 500 deputados federais, você vai ver que a maioria dos profissionais lá são engenheiros civis, né? Vamos pegar agora os prefeitos, né, de mais de milhares de cidades brasileiras. Nós temos a maioria engenheiros civis. E aí vamos em todos os cargos, né? O atual prefeito de Recife, João Campos, ele é engenheiro civil, né? Nós tínhamos aqui no Ceará Cid Gomes, que é engenheiro civil. Então nós temos uma trajetória bem grande dos engenheiros civis, né, com a presença
aí na política brasileira. Mas por que isso? Porque, acima de tudo, o engenheiro é um dos profissionais que mais está conectado à população, aquele que mais escuta os anseios e que mais propõe a melhoria de vida para o povo, né? Por exemplo, como não só nas obras, mas ele é que vai intervir nas localidades, né? Ele que vai proporcionar um esporte de qualidade com a baixo custo na comunidade carente, né? E assim ele vai propor uma educação, ele vai ter que, antes de propor uma escola, ele vai ter que saber no mínimo o que é uma evasão escolar, né? E isso aí, por entre vários temas, o engenheiro civil é aquele profissional que está mais conectado à comunidade em vários campos, né? Da criança ao idoso, né? Em todos os gêneros. É um pouco mais diferente do médico, né? O médico está centralizado em uma área específica, que é a área da saúde, né? Então nós temos esses dois profissionais mais atuantes no serviço público, né? Em especial aquele serviço eleitoral, né? Que é o engenheiro civil e o médico, né? E nós propomos na disciplina de tópico integrador de extensão 1, nós propomos alguns temas, né? O primeiro tema foi Sistema Penitenciário Brasileiro, né? Porque nós passamos por uma crise histórica no Brasil, uma crise penitenciária que marcou a nossa trajetória como país. Nós propomos o tema de empreendedorismo, né? Que eu acho que eu não só acho, mas os números mostram, né? Que é o que vai salvar o Brasil dessa miséria, né? É o empreendedorismo, né? O número de concursos públicos vem caindo, o número de empregos caiu drasticamente durante a pandemia, né? O empresário, o pequeno e médio empresário, preferiu fechar a sua empresa do que encarar uma pandemia avassaladora, né? E aí o que vem salvando o Brasil da crise e trazendo o Brasil com um dos países que mais gera emprego pós-pandemia do mundo, né? É a arte do empreendedorismo, né? É você vender o espetinho na calçada, é você partir para uma empresa que eu achei muito interessante, está surgindo agora em Fortaleza, em lugar primordial do mundo, né? Uma empresa de mototaxistas que vão trabalhar por aplicativo. Sim. Né? Isso é muito interessante porque vai fomentar ainda mais o empreendedorismo, né? Eu achei isso extremamente interessante, entre outras áreas que aí vem surgindo. E propomos um outro tema, né? Que aí não ganhou muita visibilidade, que era a educação, né? Infelizmente, né? Nós temos uma educação brasileira que ela é um dos últimos lugares do mundo em matemática, o último em leitura, né? Nós subimos uma posição na matemática, mas não foi porque melhoramos, foi porque alguém piorou. Infelizmente, né? Infelizmente o brasileiro ainda tem essa noção de que a matemática é a disciplina mais difícil, né? Quando a gente vê na engenharia civil, a gente começa a trajetória, quando se fala de cálculo, parece que está falando um bicho papão. Não é assim, né? Como diz um grande ex-ministro da Educação e professor, Pierluigi Piazza, ele fala que a matemática é a mais fácil, porque é a única praticável. A única que você vê o erro, você corrige o erro, pratica até chegar ao acerto. É diferente da história. A história depende do ponto de vista. Sim, né? Dependendo do ponto de vista, dependendo da hipótese, é que a gente vai acertar aqui. Como, por exemplo, a história, né, que foi aí polêmica, sobre Machado de Assis ser negro. Né? Depende do ponto de vista. Tem gente que ainda morre dizendo que ele é branco e tem gente que morre dizendo que ele tem afrodescendência. Nilo Peçanha, um dos primeiros presidentes negros da nossa história, né, também tem essa discrepância de argumentos. Né? E aí, com toda essa conversa, veio Fernando Henrique Cardoso, depois de um tempo, alegar que tem afrodescendência. Né? Então, se for contar junto com Fernando Henrique, tivemos 5 afrodescendentes presidentes da República Brasileira. O que é lindo, né, de se escutar. Então, foi esses 3 temas e proposto nessas 3 bases. Né? E aí fomos, por meio de formulário, consultar a população. Foi uma consulta pública, então, que vocês fizeram. Exatamente. Nesse momento, então, já iniciou a interação dialógica entre vocês e a comunidade. Exatamente. Perguntar sobre o que essas pessoas queriam ouvir. Exatamente. O que é que eles mais ansiavam escutar em termos de pesquisa? Né? Que eles escutavam que a gente fosse para o meio deles e repassar a eles. Né? E aí tivemos praticamente um empate entre empreendedorismo e sistema penitenciário. Né? Mas o sistema penitenciário ganhou, né, por poucos votos.
e tivemos em torno de 100 votos, né? 100, 150 votos nessa faixa. Então foi uma pesquisa realmente muito bem votada e muito democrática, né? Teve uma boa participação popular. E aí, com o tema, nós já tínhamos a base, né? Do que é que seria visto. E aí sentamos com toda a equipe, eram 6 participantes, cada um de uma cidade diferente, o que ficou mais interessante ainda, porque cada um trouxe uma realidade, né? Eu já tive uma experiência um pouco na gestão pública, né? Já pude sentar na mesa e ver alguns números, né, em um período de tempo. E eu tinha um outro colega que é da gestão pública, que é vereador, teve um outro colega que é do campo empresarial, teve outro já ligado à religião, e assim a gente pôde discutir o pensamento de cada um, o que cada um tinha a propor para esse tema, sistema penitenciário brasileiro. Levou a discussão para diversos eixos da sociedade. Sim, para diversos eixos. O que é que a periferia pensa? O que é que o baronato pensa? O que é que a Serra, que é de onde eu venho, a Serra da Ibiapaba, vê? O que é que um pessoal lá do sertão do Massapê vê? O que é que Sobral vê? O que é que o empresário acha? Né? A política de arma está dando certo? Para quem? A política de desarmamento deu certo? Para quem? E aí começou toda uma discussão, até a gente criar a base e propor ao povo. Inclusive também da forma como esses detentos são educados e colocados para o mercado de trabalho, tanto dentro do presídio, como a questão também do pós, né? A aceitação dele no mercado de trabalho, a forma como ele foi capacitado ou não dentro dos presídios, isso tudo eu acho que é muito interessante a gente pensar, porque está envolvido diretamente também no projeto da edificação que vai ser o presídio. A gente vai continuar com esse sistema, com essa edificação como ela é, naquele critério de jaulas e de pouco tempo ali para um banho de sol e de todo mundo apertado, preso, em cubículos que caberiam 5 e hoje abrigam 20 detentos. Eu acho que é muito importante a gente pensar em toda essa situação, porque fazemos projetos também para municípios, para governo do estado e há demais. Quais foram as maiores pautas que surgiram durante esses encontros que vocês tiveram com a comunidade? Primeiro a gente vai analisar o projeto de um presídio, né? É justamente aquela cela que é para caber 5, 6 detentos, ela vai abrigar muitas das vezes 40 detentos. Então tem um presídio no Pará, que foi o que fez uma rebelião histórica, né? E até o de São Paulo agora, que é o Carandiru, né? Tem datas, né, escritos que os detentos, eles ficavam em pé o tempo inteiro, né, até eles perderem circulação e falecerem. Porque eles não tinham como se movimentar, não tinham como sentar, eles ficavam em pé, um do lado do outro, e um se pendurava no outro. Porque não tinha como se mexer ali, né? Quando 40 pessoas dentro de uma cela, né? E às vezes não tinha lugar em outra cela, apertava e colocava mais 41, 42, até os caras subir, né? Quase que literalmente, né? E aí gerou várias doenças, problemas alimentares, revolta, grande depressão em todos os detentos, porque não tinha como ter saída de sol. Se tirasse um detento lá de dentro, não tinha mais como voltar, né? Então é um absurdo essa deterioração, né? E aí a gente sentou para analisar o porquê isso. O correto seriam celas maiores? Não, por quê? Por conta da divergência de facções. Então não é bom estar misturando muito detento em uma cela só. Dá briga, dá desentendimento lá dentro, quem usa banheiro, quem não usa, quem come, quem não come, e por aí vai. E o número de rebeliões aumenta, só pelo tamanho da cela. Então, propor celas menores, mas também não desconfortáveis. Claro que ele não pode sentir o prazer de estar ali dentro, porque ninguém tem um prazer de estar preso. Isso é óbvio, né? Mas ele sentir um mínimo conforto. Ele tem que ter uma cama para ele dormir, né? Ele tem que ter alimentação, ele tem que ter isso, né? E tem no Brasil alguns ex-presidiários que hoje são pastores, que hoje são engenheiros, né? Tem um caso de uma engenheira no estado do Rio de Janeiro, que ela foi detenta durante 9 anos por tráfico. E aí ela saiu da cadeia, da prisão, e estudou, entrou na faculdade por conta
de uma política que tem na educação hoje, que é nem PPP, né? Que são pessoas presidiárias, né? São os detentos, podem fazer o Enem, ingressar na faculdade, aí tem uma taxa de cota. E ela fez, passou, e hoje ela é engenheira. Faz um grande trabalho nas favelas, um trabalho de ressocialização das periferias. Né? E eu achei extremamente interessante que ela está estruturando as casas das periferias. Ela está fazendo um projeto fantástico, que está vindo agora para o interior do Brasil, mas ao lado do Nordeste, que é fazer o barraco da favela, uma estrutura morável, que muitas das vezes não é, uma estrutura habitável, e financiar pela Caixa. Sim. Vamos financiar o tal do programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é verde e amarela, né? E aí ela adaptou e conseguiu financiar por alguns bancos e está mudando a vida de muita gente. Né? Eu achei um programa sensacional. E aí nós analisamos todo esse cenário, e aí vamos discutir com o povo. Né? Sabe o que é que o povo acha, né? Por que de tudo. E, infelizmente, aquele anseio que eu já fui sabendo o que é que eu poderia escutar, né? Infelizmente, nós não temos justiça. Rui Barbosa, o pai da justiça brasileira, falou lá atrás em que um dos males que mais falta à República chama-se justiça, né? E aí ele fala que um povo, uma hora ele vai se cansar tanto de buscar justiça que ele vai se honrar a ser injusto, né? E ele vai xingar a honra. Então, Rui Barbosa, quando eu vi isso, eu achei que o Rui Barbosa estava um pouco precipitado. E aí, quando eu vou escutar do povo, não, é realmente isso. Eu escutei em uma das comunidades, a gente juntou alguns líderes de uma comunidade lá da minha cidade, as comunidades bem afastadas, e eles disseram que, poxa, aquele cara que estuprou minha vizinha, passou uma semana, teve a audiência de custódia, ele foi solto. Aquele político X foi preso por corrupção, assim, assado, hoje ele está solto concorrendo. Então, que justiça é essa? Aquela que condena aqui, 1 mês, 2, descondena. Isso não é justiça. Isso chama-se política. Porque política é o ponto de vista. Justiça não. Justiça ela não existe ponto de vista. É a lei e acabou, ela deve ser cumprida. Né? Então, virou uma brincadeira a justiça. Virou um jogo político. Então foi isso que o povo trouxe mais presente. E eu achei muito interessante, porque eles disseram uma coisa que até o momento eu achei que era impossível de acontecer. Tinha líder de comunidade que preferia até engraçado de falar, mas preferia muito mais o traficante estar lá do que o policial. Com certeza. São as milícias, né? Exatamente. Eles se sentem mais seguros. Mais seguros. Com a proteção da milícia, com a proteção do traficante, com a proteção daquele que consegue colocar ordem no lugar, do que com a própria polícia. Isso acontece, a gente escuta muito. Teve uma senhora lá que ela falou o seguinte: quando minha comunidade era governada, infelizmente, pela polícia, quando ela falou isso, eu já me assustei, né? Mas como assim? O Estado ele não faz o trabalho correto? Ela, não, deixa eu terminar. Quando eles governavam, eu tinha um alto índice de assaltos, não por erro deles, né? Mas é porque o Estado ele não consegue abranger. O Estado ele é falho nisso. Eu tinha um alto índice de assaltos, de brigas no meu bar, um índice de pedofilia absurdo, próximo lá, enfim. E aí, quando a milícia chegou, tudo se apaziguou. Eu consigo ficar com meu bar até 3, 4, 5 horas da manhã sem uma briga. Os caras jogam sinuca, aposta, tudo bacana. Não tem problema nenhum. A gente precisa de médico no postinho aqui próximo. Fala lá com o líder da comunidade, que é o miliciano, ele traz o médico, traz o medicamento. Tá precisando de que? Lâmpada no poste, tampar um buraco, consertar aqui, consertar ali, o cara ajeita. Estamos precisando de assistente social, nós temos idosos, o idoso faleceu, estamos precisando aqui de um caixão, de um aparato para a família e tal, tudo ele agiliza. Ela disse que, infelizmente, ela tem que tirar uma quantia, que é uma mesada, né, para repassar a milícia, mas a milícia proporciona muito mais que o Estado proporciona. Então, o que foi que a gente entendeu com isso? Entendeu que o Estado ele é falho, muito falho. Desde a base, né, que é evitar toda a criminalidade, que é a educação, né, como eu falei aqui no início, o Brasil é o último lugar em leitura do mundo, isso é vergonhoso, né, e é muito chato você estar no ensino fundamental ter que estudar Machado de Assis,
Pô, um moleque, ele não vai gostar de Machado de Assis nunca, de José de Alencar, não vai. Todo respeito e honro, né, esses Sim. grandes escritores. Já li, sou apaixonado, mas gostei deles no meu ensino médio. Mas, pô, bota os moleques pra estudar lá Harry Potter. Poxa, bota lá Senhor dos Anéis. O moleque vai gostar da leitura. Chegar no ensino médio, ele lê Machado de Assis, José de Alencar, Euclides da Cunha. É leitura difícil demais. Não tem como você incentivar uma leitura com a literatura tão abstrata. Então, quando vocês levaram o assunto do sistema penitenciário brasileiro, a primeira coisa que a população entendeu ou que ela questionou, na verdade, foi o sistema de justiça, a segurança pública. Ela levou para esse lado, para esses aspectos. Entendo. Em algum momento, eles pararam para refletir na situação do presidiário, de questionar o modo de reinserção do ex-detento na sociedade, ou vocês tiveram que ficar sempre trazendo esse assunto, saindo da justiça e da situação da vulnerabilidade social, para falar de volta sobre o sistema penitenciário? Nós encaramos algumas indagações um pouco que sistemáticas no Brasil. Para mim é um pecado, porque as pessoas lá traziam que o PPP, né, preto, pobre, periférico, ele não podia crescer na vida. Mas aí eu fiquei assustado. Mas como assim? Moço, você já viu algum médico preto na cidade? Tive que ficar calado. Você já quantos enfermeiros você conheceu? Aí eu fui citando uns dois, mas a maioria é branca. Dos empresários, de 20 grandes empresários da cidade, 3 são negros. Como é que o meu filho ele vai ver um futuro melhor? Que ele não se vê representado. Aí foi quando eu fui citar de 4 ex-presidentes da República, tivemos negros. Fomos a democracia que primeiro teve um presidente afrodescendente, né, com Nilo Peçanha. Nós tivemos Joaquim Barbosa não há muito tempo na STF, um grande jurista. E aí fui citando alguns nomes. Moço, mas são nomes isolados. O meu filho ele vê mais longe da realidade dele isso. Então, o que é que a gente... Infelizmente, meu neto, meu sobrinho, vê mais perto dele a criminalidade. Você ter mais sucesso, você perder a fome por ali. Você virar bode, que é chamado. Você pega a droga aqui, vai deixar ali, por isso você ganha R$1.000. A representatividade, ela tem muita importância na nossa sociedade. E atualmente, por exemplo, a gente está vendo aí com a questão do filme da Pequena Sereia, que veio com uma Ariel negra, e causou revolta, né? Causou estranheza em muita gente. E ao mesmo tempo, quando você vê as crianças negras se reconhecendo na Ariel e falando, ela é igual a mim, você percebe a importância de uma representatividade. Sim. E aí, já levando para outro ponto, uma vez, a filósofa Anitta, Anitta falou isso, ela fala... O que vocês querem que o funk fale? O que vocês acham que a galera da favela vai falar? Eles vão falar sobre o que eles veem. Eles vão falar sobre arma, eles vão falar sobre crime, eles vão falar sobre a prisão que eles vivem dentro dos próprios morros, dentro das casas, do medo que eles têm constantemente. E eu acho que sim, é muito forte a representatividade. E é muito forte quando a gente pensa que, na maioria das vezes, os detentos, os presidiários, os criminosos são negros. E, na verdade, não são. E a gente precisa ter atenção com isso. E o preconceito está enraizado. Infelizmente, é algo que a gente precisa lutar todos os dias contra o racismo, contra o preconceito pela cor. Faz total sentido o que essa senhora falou para vocês na reunião? Olha, faz, mas eu acho que aí entra mais um ponto de a gente falar, tá, mas vamos mudar isso então? Vamos fazer o contrário? O que precisa para a gente trazer essa população para a gente? O que precisa para a gente mostrar que os pretos, sim, são capazes, completamente capazes, e devem estar em situação de igualdade, paridade com os empresários, com os médicos? É uma luta muito grande. Incansável. E é uma luta que não é nossa, né? É uma luta que a gente participa, que a gente se comove, que a gente briga, mas é uma luta que a gente nem tem noção do quão é pesada, do coração. Verdade. Né? Mas é muito interessante que isso tenha sido levado para a reunião.
Que mais? Você falou aí que vocês participaram também de encontros com empresários e também de encontros de pessoas com pessoas da igreja, por exemplo. Na igreja, foram em mais de uma igreja? Como é que foi a aceitação? Como é que foi a fala desse público de dentro da igreja? Não sei se católica, evangélica, não sei qual a religião que vocês visitaram, qual a crença. E como é que foi a aceitação? Como é que foi a abordagem que eles tiveram? Foi diferente da comunidade em geral? Não, foi também bem assustador alguns comentários. Primeiro, toda a comunidade ela preserva e protege a religião, né? Então, errado é aquele que diz que o povo não é conservador, né? É interessante ver com aquela tia lá que falou, aquela senhora que falou sobre o filho dela, sobre o neto dela, preferiu o tráfico, foi a mesma que disse que quem faz o papel importante na comunidade dela, além das milícias, é a igreja. Porque na comunidade dela tem uma igreja, a igreja evangélica. E aí a gente conversou um pouco sobre, ela falou, isso outras pessoas falaram também, né? A participação da igreja católica, a participação da igreja evangélica, a participação até de outras religiões, como a Umbanda. Sim. Né? E que foi muito interessante o quanto essas religiões são importantes na vida da população. Por quê? Porque elas trazem uma representatividade. Elas não são discriminação, elas trazem a representação, né? E aí a igreja católica lá próxima, ela tem Santo Antônio, que é um santo negro, né? E é interessante o quanto a igreja começa a introduzir na comunidade a história de Santo Antônio, que foi um santo humilde, né, que recusou todo tipo de riqueza, viveu para os pobres, viveu para mudar, né, e era negro, assim como São Benedito, né, e tem até algumas divergências entre Santo Antônio, uns dizem que é negro, outros dizem que era padre, outros já dizem que era branco. Enfim, é a história, sempre tem um ponto de vista. E aí eu também vou trazer São Benedito, né, que esse é comprovadamente negro, né. E aí quando eles são introduzidos na comunidade e eles têm um poder de representatividade, né? O pastor de 90% dessas igrejas era negro. E muitos desses, acho que 3 ou foi 4 já passaram por detenções. Um por agressão contra a mulher, né? Lei Maria da Penha. E outros 2 por tráfico, né? E aí eles mudaram. E eles propõe uma mudança na comunidade extremamente interessante. E uma dessas comunidades foi proposta, uma coisa que foi proposta lá na cidade do Rio de Janeiro, e por coincidência, o pastor lá vinha dessa cidade. Uma prefeita lá da cidade do Rio de Janeiro, não me recordo qual é a cidade, disse que os bares só iriam funcionar até as 10 da noite e acabou. Quem achasse ruim, fosse embora da cidade. Os bares só iriam funcionar até as 10 da noite. A população de início se revoltou e tal, tomar uma gela, tal, como é que pode? Assistir o jogo até mais tarde, não pode. Sexta-feira eu não posso sair para tomar uma e tal. Cara, foi assim, discrepante a queda de homicídios e violências. Foi assim, eu acho que foi não foi nenhuma curva, foi uma queda absurda no gráfico. E que aí foi visto em que o cara que no lugar dele tá lá bebendo, bagunçando, ele estava mais tempo com a família. Ele estava dando valor à esposa dele, estava dando valor ao filho dele, estava vivendo em um ambiente familiar. Ele saía com a esposa e com o filho para jantar em um restaurante que não vendia bebida. Ele não chegava em casa abusando, querendo agredir a esposa, querendo agredir o filho, botando boneco, arrumando mais dinheiro. Assim, o tráfico de drogas na cidade despencou a passos largos, coisa que a gente viu em outras políticas, coisa que durava 2, 3 anos lá e foi vista em um mês. Foi drástico, né? Então esse pastor foi para essa comunidade e ele propôs isso. Chegou para a milícia local e disse: vamos fechar aqui mais cedo. O índice de agressão entre uma mulher tá absurdo. Os caras estão bagunçando demais, não tá dando certo, e vamos aqui focar em salvar os jovens das drogas. Não ele virar um viciado. Se ele quer usar, usa. Mas
Pô, vai trabalhar também. Para de agredir tua mãe, para de agredir tua mulher, tua esposa. Vira um cara de respeito, tá? Para de assaltar, para de ir lá na porta do pai de família, tirar o celular dele, porque ele trabalhou para comprar aquilo ali. Quer ser usuário? Usa com teu dinheiro. E ele conseguiu esse apoio, esse retorno da milícia? Incrivelmente sim. Muito interessante. Porque a milícia justificou o seguinte: o cara que assaltava, uma hora ele ia ser preso. Ou seja, ele pararia de consumir. Quando ele começa a consumir com o dinheiro dele, é diferente. Porque ele vai estar sempre ali no mercado. E você está propondo fortalecer as milícias? Não, eu não estou propondo isso. Porque eu estou falando de números que são interessantes. Está trazendo uma realidade que você conheceu durante o projeto. É uma comunidade que não é grande, é uma comunidade em torno de 100 pessoas, né? Para uma cidade de 100 mil habitantes, é uma comunidade pequena, né? E que foi realmente interessante o quanto de jovens ele salvou do assalto. Parar de ser aquele assaltante de carro, arrombamento de carro e tudo isso. Cara, eles deixaram isso. Eles começaram a trabalhar. Começaram a empreender, começou a vender isso, começou a vender aquilo. A comunidade se juntou, fez uma espécie de pracinha para eles, né? Outro comprou um pula-pula e botou lá. Tá, tu quer usar, usa com teu dinheiro. Mas não vai na porta do pai de família, da mãe de família fazer sacanagem. Fomentou o empreendedorismo entre os jovens, de certa forma. E outra, interessante, os caras estão procurando formar família, né? O que muitos dos que entravam pro crime não formavam. Sim. E aí, aos que criticam, a família é uma base brasileira, né? Independente da família, né? Seja ela homoafetiva, seja ela a conservadora, né? Então, é uma base brasileira, uma base de cultura nossa, né? E os números sempre mostram que pessoas de maior estabilidade emocional têm um seio familiar, né? Porque é aquela história do parceiro, você chegar em casa estressado, um dia você ter um parceiro para conversar. Com certeza. Né? Igor, tentando então falar um pouquinho mais sobre a religião, sobre a igreja ou sobre essas representatividades de fé. Dentro dos presídios que vocês analisaram, dentro das políticas públicas que são voltadas para os detentos, existe esse incentivo da participação de uma religiosidade dentro do presídio? Existem lugares voltados, templos, salas para reuniões, para que esses presidiários, esses detentos, eles consigam manifestar a sua fé, independente de qual ela seja? Bom, não tem um espaço ecumênico como a maioria dos hospitais tem. A maioria dos hospitais são projetados já por espaços ecumênicos, né? Tem um espaço de oração. Ele não é visto a uma capela, não. É um espaço ecumênico onde você de qualquer religião pode participar, né? E aí, a maioria dos presídios então tem isso, né? Mas o incremento das religiões no presídio, a intervenção, vamos dizer assim, é absurda. É muito lindo de se ver. Infelizmente, eu sou católico, mas infelizmente a religião católica deixou um pouco isso de lado e voltou recentemente com muitas dioceses aderindo à pastoral presidiária, né? A pastoral dos detentos, outras até mudam o nome. E aí elas estão voltando isso. Mas a Igreja Católica ela traz um motivo, né? Foi com Dom Aloysio Loscheider, né? Que infelizmente foi feito de refém, né? Um arcebispo foi feito de refém em um presídio, e aí a igreja, principalmente no Ceará, fazia esse pretexto. Hoje já é uma igreja bem mais presente. Nós temos a Fazenda da Esperança, né, que acolhe usuários de forma gratuita por meio da fé. Lá eles não usam agressões, lá eles não usam o alto palavreado, eles não aceitam isso lá. Eles acolhem como filhos de Deus, né, como diz a própria Sagrada Escritura. Eles os acolhem, os dão carinho, mostram o que a palavra fala e tentam reinseri-los na sociedade. E muitas fazendas da esperança tentam e conseguem emprego para esses jovens que estão lá dentro, né? E às vezes a Fazenda da Esperança pede uma cesta básica à família. Se a família não tem como, eles não pedem e fica a mercê aí de doações. É um trabalho muito bonito de se ver, né? Então, assim, nós vamos para a igreja evangélica, ela já é bem mais
Ativa, exatamente, dentro dos presídios. Os pastores já vão lá, já rezam, já distribuem bíblias. A igreja ela é bem mais... Ela propõe uma radicalidade, entre aspas. Né? Ela já entrega a Bíblia, ela já entrega um folhetim de como é que o cara... Qual o primeiro capítulo que ele vai abrir, qual o primeiro versículo. Ah, não sei ler, pô, eu venho aqui te ensinar a ler. A palavra de Deus traz isso, não se propõe só, eles lutam contra a depressão, eles salvam muita gente lá dentro da depressão. Se Deus te deixou aqui é porque ele tem um propósito. Então, esse mix de ideias salva muita gente. Então, essa intervenção da religião é absurdamente espetacular. Fiquei bem... É um assunto extremamente abrangente. Sim. E é delicioso ver o quanto a gente consegue identificar a nossa profissão, a sua futura profissão, a engenharia civil, dentro de diversos campos que muitas vezes a gente não enxerga ou não para perceber, para analisar em como ela se dá nesse meio social e qual a importância dela nesse meio social. Tá um papo muito gostoso, muito interessante. Acho que a gente já pode, inclusive, pensar em quando vai ser o próximo encontro para falar um pouquinho mais sobre o projeto de extensão que eles estão desenvolvendo nesse semestre, que também vai tratar sobre políticas públicas, desenvolvimento urbano, espaços públicos e sociais. Igor, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi muito interessante ouvir tudo que você falou hoje, tudo que vocês conseguiram vivenciar durante o semestre passado. E eu tenho certeza que durante esse semestre, no nosso tópico de extensão 2, vocês vão conseguir mais uma vez realizar um trabalho lindo e incrível. Nossos esforços estão caminhando para isso, né? Eu queria agradecer a você, professor Priscila, pelo gratificante convite, né? É um prazer ser o primeiro aluno da Faculdade de Luciano Feijão a sentar nessa cadeira, né? E o primeiro aluno ser da Engenharia Civil, o orgulho ainda é maior. Eu queria deixar um abraço aqui a todas as profissões que eu citei, né, aos policiais que fazem um lindo serviço, né, ao Estado que infelizmente é falho, né, às professoras. Né, eu vou até citar uma frase de Dom Pedro II que ele falou: se eu não fosse imperador, seria professor, porque é a única profissão que pode guiar o futuro da nação. Né? Então, eu queria aqui deixar um grande abraço aos professores, a toda a comunidade que nos escutou, aos padres, pastores. Então foi assim um nível de aprendizado que eu vou levar o resto da minha vida. E vamos continuar fazendo. Bom, galera, foi muito gostoso, muito interessante ter vocês com a gente até o final desse episódio. E até daqui a algum dia em mais um episódio da Engenharia Civil. Obrigada, até mais. Até mais. E aí, Tintin? E aí, o que você acha?